Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 5 de novembro. Agora na Espanha, 10 horas e 24 minutos. No Brasil, 6 e 24 da manhã. Bem, pessoal, na manhã desse sábado, 5 de novembro, eu queria começar analisando esse gráfico aqui, que é o mais antigo plotado na TradingView, o par BTC-USD da Bitstamp. Esse gráfico começou a ser plotado em agosto de 2011. Essa linha laranja, ela é a MM200, a média móvel de 200 períodos. A linha azul é a MM50, a média móvel de 50 períodos. Vocês vejam que elas já vão se cruzar. A média móvel mais curta, a 50, já vai cruzar a 200 de baixo para cima. Mas o que eu queria reportar para vocês é que, por padrão, desde 2011... que foi quando esse gráfico começou a ser plotado aqui na TradingView, a BTC basicamente ela transita por cima da MM200 e fica momentos exíguos por baixo da MM200. Ela fica mais por cima do que por baixo. Só que a embicada da MM200 agora foi tão forte que ela acabou... a BTC ficou um período bem longevo aqui abaixo da MM200 e isso obviamente vai ter uma compensação, vamos colocar assim. A gente está migrando fortemente em direção a ela, que está ali em 24, 25 mil dólares, 24.580. A gente está migrando fortemente em direção à MM200. Quando encontrar, vai ceder à força gravitacional. Toda vez que a BTC encontra a média móvel de 200 períodos, ela se comporta como um suporte e também se comporta como uma resistência. A gente vai encontrar uma resistência natural, mas eu quero mostrar para vocês que é completamente inexorável a migração da BTC de forma acelerada em direção à média móvel de 200 períodos. Então a gente está indo forte em direção à MM200. É um gráfico que eu queria reportar para vocês, porque também oferta uma luz sobre essa movimentação. Voltando ao nosso gráfico diário, ancorado na nuvem de Ichimoku e no canal de Keltner, basicamente a gente está desenhando o primeiro candle comprador no diário para cima da nuvem, totalmente liberto da nuvem de Ichimoku no diário. Na projeção, a nossa nebulosidade esverdeada agora está ganhando um corpo. Isso demonstra que os compradores retomaram o controle da BTC. As duas linhas do canal de Keltner superiores estão se livrando da nuvem, a inferior está emborcando de baixo para cima, entrando na nuvem esse final de semana. Ou seja, gente, são claros os sinais de reversão dessa tendência de baixa. Muita gente está achando que isso aqui é um repique dentro de um movimento mais amplo de baixa. Gente, não é. A gente está desenhando fundo. Tem muito cavaleiro do apocalipse shortando. Eles vão sofrer um short squeeze, uma liquidação em série. A nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial finalmente voltou para o game. Nesse momento a gente está exatamente namorando a lower aqui, que está exatamente nesse patamar de 21.200. A gente está levemente acima, a 21.314, voltando para dentro da grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, em direção ao estresse aqui da penúltima lower e eventualmente, dependendo do nível dessa pernada impulsiva, voltar a estressar as uppers dessa grade. A gente basicamente repetiu o fenômeno do evento pandêmico, onde a gente desafiou a grade, desafiamos a última lower dessa grade. Foi o que aconteceu com essa mudança brutal de postura do Fed. No nosso gráfico intraday, a BTC tá um reloginho suíço. Literalmente a gente lambe a upper, volta para ver o up, lambeu a upper, agora a gente lambeu só na madrugada. Voltamos para ver o up e agora a gente está literalmente aprisionados aqui no patamar da VWAP. Quando a gente lamber a lower aqui, daqui a pouco vou ofertar os sinais, com certeza vão fechar rapidamente. A gente só deu um beijinho na upper na madrugada, logo depois da virada. Voltamos para ver o up e agora a VWAP está aprisionando o preço, que fica ali sem conseguir se livrar dela. A hora que der uma agulhada para cima ou para baixo, a gente oferta os sinais. Daqui a pouco eu vou fazê-lo. Gente, na seara fática, o Goldman Sachs está classificando os ativos para ofertar ao interesse institucional e colocou o Shiba Token no meio dos ativos, no meio dos criptoativos de relevância para os institucionais. E a Ethereum se aproxima cada vez mais de uma censura
dentro do seu novo algoritmo de consenso, que é o Proof of Stake, mais de 73% dos blocos respeitam o compliance imposto pelos reguladores norte-americanos. O que seria esse compliance, Renato? Eu já reportei aqui no canal. São blocos que não confirmam transações oriundas de misturadores, por exemplo. Agora até o Departamento do Tesouro norte-americano proibiu o Tornado Cash, um misturador que faz um blend com diversos ativos criptos oriundos de diversas blockchains e mistura, impedindo a identificação da origem dos ativos. E esses blocos que cada vez mais só confirmam transações que respeitam um compliance dos reguladores norte-americanos, está colocando a Ethereum como uma blockchain censurável. Então, a comunidade cripto está rotulando a Ethereum como a blockchain queridinha dos reguladores. Para alguns isso é bom, para outros isso é ruim, porque o fato é que o mundo cripto tem esse quê de anarquia, mas o fato é que essas blockchains que vão promover a tokenização dos ativos financeiros tradicionais, do mercado financeiro tradicional, na minha leitura tem sim que observar um certo critério imposto pelo compliance dos reguladores. Mas o fato é que tira um pouco da liberdade da rede. E o Brasil registra um novo recorde de pessoas declarando criptoativos. É o novo normal. E o relatório do Federal Reserve, ofertado agora nessa semana que terminou, ontem na sexta-feira, traz um capítulo muito interessante e que o mercado não deu muito atenção. Agora no New York Times tem um artigo sobre esse último parágrafo do relatório do Fed, que acabou impondo mais um aumento de 0,75, mas fala que o mercado de títulos norte-americano vai sofrer turbulências. O Federal Reserve alertou em seu relatório no sentido de que a estabilidade financeira dos Estados Unidos pode encontrar turbulência no mercado de títulos do governo norte-americano e que o Fed estaria preparado, inclusive, para interrupções, alertando que muitas corporações empresariais estão operando fora do sistema bancário tradicional e que isso está aumentando a fragilidade do sistema. Eles não se referem especificamente ao mundo cripto, mas estão reportando problemas na liquidez do sistema como um todo. Gente, isso aqui pode ser aquela pontinha de um iceberg que pode virar um mega problema. Se tem uma reportagem desse tamanho no New York Times, é porque vocês podem ter certeza que tem caroço nesse angu. Eu reportei aqui no canal que o colapso no mercado de títulos britânico ia redundar depois de um colapso do mercado de títulos europeu, já que o Banco Central Europeu, nesse momento em que eu vos falo, fica vendendo título alemão para comprar título italiano e grego, no maior esquema Ponzi da história, e agora o próprio Fed está reportando que começa a ver o mercado de título norte-americano tossir. Então, essa tosse pode rapidamente evoluir para algo mais grave. E um gráfico explica toda a geopolítica planetária que a gente vive atualmente. Esse gráfico aqui, gente, mostra que no ano 2049, o PIB da China será nada mais, nada menos que o dobro do PIB norte-americano. Então, em 2049, se nada mudar, o PIB chinês vai ser o dobro do PIB norte-americano. E isso explica muita coisa. Esse gráfico fala mais do que qualquer reportagem, qualquer análise psicológica ou bélica do Vladimir Putin. O fato é que esse gráfico aqui diz por que os Estados Unidos estão tão hostis do ponto de vista diplomático, por que eles insistem tanto em desacreditar e humilhar a China. Explica também essa política abertamente beligerante que visa a Rússia. As pessoas precisam entender que o que está em jogo nessa nova geopolítica e esse colapso financeiro que o mundo está promovendo com a guerra do Putin tem a ver sim com esse gráfico, que vai colocar os Estados Unidos numa posição secundária diante dessa boca de jacaré que é o gráfico do crescimento do PIB chinês. Um contexto de uma terceira guerra fabricada pode até parecer teoria da conspiração, mas o fato é que uma terceira guerra mundial não se constrói do nada.
é necessário muitas peças, muitas coincidências para que uma terceira guerra mundial efetivamente ecloda. Uma guerra que talvez esteja sendo cuidadosamente planejada e construída por Washington. Muitos acham que essa tresloucada política externa tem a ver com Joe Biden e com o malvado Putin, mas não tem muito relação com eles, mas sim com o crescimento do PIB chinês, que precisa ser estancado, por bem ou por mal. E a guerra do Putin agora vai assumir um contorno assim aterrorizante, no mínimo. Segundo analistas militares e que conhecem profundamente as forças militares russas, a nomeação de Sergei Surovikin como o comandante-chefe dessa guerra na Ucrânia, ele é conhecido como o açougueiro da Síria, vai mudar a cara dessa guerra. É um homem profundamente brutal, um assassino de Estado que tem em seus subordinados uma verdadeira legião de loucos. Mas, por outro lado, ninguém nunca disse que ele não é competente. Na Síria, ele promoveu uma verdadeira carnificina e os analistas esperam que não vai ser diferente agora a roupagem que ele vai imprimir a essa guerra. Segundo esses analistas, ele é um verdadeiro terrorista de Estado, muito competente, que vai ceifar muitas vidas na guerra russa-ucraniana. Gente, o mundo tá pirado, o mundo tá maluco. O Putin agora colocou pra brincar no playground um pessoal meio barra pesada, liderados por esse Sergei Surovikin. Mas o fato é que a BTC, nesse cenário apocalíptico, Mad Max, com Elon Musk promovendo e instigando o mundo com a migração do Twitter para a Web3, aí não vai ter órgão estatal nenhum capaz de derrubar conta nenhuma. Vocês vão ver que a BTC segue muito resiliente, formando um candle comprador acima da nuvem de Shimoku aqui no diário, formando uma bela nebulosidade esverdeada. Muitos sinais autônomos de fundo estão se desenhando. Nesse meu indicador aqui, Hash Ribbon, que mede atividade na rede, a última vez que o Hash Ribbon ele abriu essa pernada longa acima da exponencial mais curta, ele levou a BTC para nada mais, nada menos que 69 mil dólares. A gente está no meio desse processo aqui. Se a gente avançar em direção aos quadrantes mais tópicos aqui, vocês podem ter certeza que já a gente vai começar a lamber aqui as uppers da nossa grade e eventualmente até romper o all-time high em 69 mil. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.